Minha gente, foram quase 3 horas de reunião para dizer nada com coisa nenhuma. Foi assim e com bastante frustração que a representante da Copasa, a senhora Rosângela de Farias Coelho, gerente de operações desta empresa, responsável pela distribuição de água na cidade de Ubá e futuramente, quem sabe, o tratamento de esgoto, ela não concedeu entrevista à imprensa que acompanhou aqui um blá 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 dos representantes da Copasa, que tinha mais de 10, ela que é a principal nome desta tarde já à noite. Eu vou ouvir aqui o Edeir Pacheco da Costa, que disse o seguinte, no momento que dá a palavra dos vereadores: cadê o investimento? Rio dos Bagres, horário da reunião, mau serviço prestado. É assim que você resume a participação da Copasa dos serviços que ela presta ou deveria prestar no município de Ubá, vereador? Eu já há muito tempo, né, a população já sabe do meu conceito que eu tenho sobre o Copasa. Eu disse naquele momento que hoje a Copasa, durante 40 anos, não houve um investimento que a população necessitava e que precisa, né? Mencionei aqui, de 40 anos atrás, a cidade era uma cidade pequena, hoje é uma cidade crescente, e poderia ter investido aqui. O investimento que está sendo feito hoje, nosso município, foi a partir da falta de água de 2015, que aconteceu em Ubá. A primeira falta de água, assim, no geral, foi em 2015. E não houve investimento. O investimento está sendo feito com perfurações de poços. E também, a preocupação nossa também no que diz respeito aí ao Rio dos Bagres, porque nós lá, como presidente da CPI da crise hídrica, nós constatamos que ali não tinha o volume de água apresentado pela Copasa, que seria retirado do Rio dos Bagres, não havia aquele volume, né, com os técnicos que a CPI levou, 2 medições feitas, não existe esse volume. E agora, recentemente, o juiz dá autorização para a conclusão da obra, porém a não retirada da água do Rio dos Bagres. Então isso nos preocupa, porque se nós tínhamos aí um pensamento de que seria muito tranquilamente que a água do Rio dos Bagres ela chegaria dentro de Ubá, eu acredito que não, porque houve uma ação da Prefeitura de Guidoval contra a Copasa e o juiz entendeu que no meu entendimento, claro, que a medição que a Copasa passou foi feita uma média. E nós não estamos preocupados com média, nós precisamos da água no período de seca. Isso eu mencionei que hoje... Justamente quando não tem água lá. Exatamente, no período que não tem água, como nós constatamos lá no local. E também mostrei aqui a minha indignação, como já em outros dias, né, de que essa reunião poderia ser uma reunião voltada à população, né, muitos que estavam aí querendo participar aqui hoje, desse momento, 3 horas da tarde, dificilmente poderia vir alguém aqui, a gente sabia disso, né? Eu sabia disso, portanto, mas foi uma reunião marcada pela presidência da casa e tivemos que acatar. Mas, se dependesse de mim, essa reunião seria um outro horário, exatamente porque eu quero ouvir a população, o clamor da população. Muitas coisas foram mencionadas aqui, mas tinha muito mais coisa para ser tratada, mas o tempo também ficou bem restrito devido à apresentação dos projetos que a Copasa tem para o município de Ubá, segundo a apresentação deles. Fica muito fácil explicar agora por que a população vai sumindo cada vez mais, desaparecendo, afugentando aqui da Câmara Municipal, porque é uma dificuldade muito grande para o povo falar. Ou horário que não contribui, ou não há permissão também para o cidadão falar nada. Exatamente, eu brigo... O sistema não ajuda. Exatamente, aqui é uma casa de leis, uma casa da democracia, né? Então eu como vereador, eu estou preparado para ouvir aí as críticas, os elogios, né? Mas voltado aqui em trabalhar para o povo e ouvir o povo naquilo que ele quer e que ele precisa. Então a gente fica um pouco realmente indignado assim, porque não é decisão minha, mas é decisão de ter esse horário aqui para ouvir a população. Mas seria importante que a população viesse mesmo nos dias de reunião, participasse com a gente, até mesmo para cobrar de nós vereadores aqui as ações no que diz respeito aqui ao contrato firmado entre Prefeitura e Copasa. Ô vereador, mas tira aqui uma dúvida, então a água não virá do local que anteriormente viria, que é do Rio dos Bagres? Segundo essa decisão que eu estou com ela em mãos ali, dentro do meu entendimento, não sou advogado. Ela vem de onde então? Não, exatamente, a permissão... Porque as obras continuam. As obras continuam, a permissão das obras foi permitida, a construção das obras. Porém, só a partir, que eu não acredito que isso vai acontecer, porque a medição
que vai ter que ser apresentada à Justiça, vai ser exatamente no período nosso de seca, porque só vai aceitar nesse período que vai querer, que a Justiça quer esse volume de água. Aí vai ter que combinar, quando chover em Ubá, não chove em Guidoval. Quando chover em Guidoval, não chove em Ubá. Para ter água aqui, quando não tiver lá. E ter aqui, quando lá não tiver. Quando tiver lá, não tem aqui. Exatamente. Então, a nossa preocupação é nesse sentido, né? E aí a gente fica assim, Sodré e vocês que estão nos vendo aqui, a gente fica preocupado porque se existem algumas perfurações, se a Copasa tem tanta confiança nesse volume de água vindo do Rio dos Bagres, com o investimento que está sendo feito, né, fazendo essa captação, buscando lá, por que perfuração de poços hoje aqui dentro de Ubá? Por quê? É uma pergunta que tem que ser feita. Se você tem tanta certeza que você vai trazer uma água desse investimento, não havia razão de Copasa perfurar poços hoje. Por outro lado, por que tanto investimento se há tanta dúvida? Aí é uma pergunta que, né, eu até coloquei. Mas aqui. ela foi embora e não respondeu. Aliás, frustrou todos nós, jornalistas presentes essa tarde e noite aqui. Essa pergunta foi feita por mim, né? Colocando essa minha, não a pergunta não, essa observação minha, neste momento eu coloquei dessa minha preocupação de você ter uma sentença, né? É muito acreditar que não haverá justiça, porque se a justiça existir mesmo, com certeza essa água não vai ser retirada lá, porque o volume que tem não é o suficiente para abastecer, ele não pode retirar aquele volume de água apresentado pela Copasa. Ela tem que apresentar identificando um outro volume de água. Dentro daquele que é apresentado, a Justiça não aceitou. Porém, ela não quer fazer uma média da água, quer no período que nós, ubaenses, precisamos dela, que é a época da seca.